Salve família vascaína. Hoje vamos falar um pouco de Vasco e ABC pela Copa do Brasil, opinião do jogo, escalação, jogadores em geral. Antes de chamar a vinheta, quero pedir para vocês se inscrever no canal, dar o gostei, compartilhar para os amigos, dar aquela força, porque o canal é novo, né? Estou começando agora e tá tendo algumas visualizações, mas não tá tendo nenhuma inscrição. Então peço que quem visualizar, por favor, se inscreva para eu continuar postando vídeo, né? E para o canal crescer também, né? E poder melhorar o canal aos poucos, beleza? Então, vamos lá para a vinheta e falar sobre o jogo. O terror da Zona Norte, Vascão, sentimento. Bom, galera, sobre o jogo, né? Contra o ABC, tá se falando muito se o Vasco vai jogar com o time misto ou não. Na minha humilde opinião, o campeonato carioca ele não é prioritário, né? A Copa do Brasil é mais prioridade, né? Tem mais peso, além de ter uma bonificação muito boa em termos de fases e classificações, né? E se você for campeão, também a premiação é muito boa. Além do mais de você se classificar, né, para uma Libertadores, se não me engano, você quando é campeão da Copa do Brasil. Já o Carioca, né, a bonificação é muito baixa, né? Eu acho que é só para manter mesmo o Carioca e o calendário, né? Porque todo mundo sabe que o Carioca não tem força, né? E tipo, eu acho que muitas pessoas estão dando até uma certa prioridade para o Carioca por causa do clássico. Mas não pode ser levado em consideração isso. Tem que ser visto o que realmente é importante para o clube em termos de campeonato e classificação. Então, no meu modo de ver, a Copa do Brasil é mais prioritário. Então, como é mais prioritário, prefiro eu que o Vasco jogue com o time titular para ter uma vantagem no placar e se classificar, não correr risco de ser eliminado, né? Principalmente para time pequeno. O Carioca, tanto faz. Claro que se for campeão, tudo bem, mas não tem a importância tão grande como a Copa do Brasil. Não sei se vocês concordam. Se fosse eu escalaria o time titular e, suponhamos, tentar fazer o resultado no primeiro tempo. Fiz o resultado no primeiro tempo. 3-0, 4-0, suponhamos. No começo do segundo tempo mexe, entendeu? Mexe, tira os principais, né? Pode mexer em 5 jogadores. Então tira os principais para poupar. Já pronto, já tem no segundo tempo. Pro clássico. Que no caso, hoje a gente viu o Botafogo não goleou o Brasília, a gente outras coisas, então pronto. Metendo o Botafogo só tem isso, né? Enfim. Então, se o Vasco conseguisse, no primeiro tempo, com o time principal, meter 3, 4, ficar tranquilo no jogo, no primeiro tempo, no segundo tempo, eu tiraria Alex Teixeira, eu tiraria Pedro Raul, eu tiraria o Jair, eu tiraria o Puma, tiraria o Piton, pronto, esses 5. Porque na zaga, Léo e Capasso tem que deixar eles jogarem, né, para se entrosar mais, já que eles faz pouco tempo que eles estão jogando junto. Então tem que dar partida para eles se entrosar, principalmente nessa da Copa do Brasil, que é um outro time pequeno.
é melhor para dar ritmo a eles dois na zaga. E tirando já aí, o André é novo, né? O Marlon também é novo, então dá, entendeu? Dá para aguentar. Dá para aguentar tranquilo. Peck também, se for o caso de ser escalado, né? Que ele sempre está no time titular, apesar de não estar numa boa fase, mas que fez um dos gols, né? No clássico anterior. Então, esse seria o jogador que eu tiraria para poupar no segundo tempo. Se eu fizesse o resultado no primeiro tempo, eu começaria no segundo tempo já tirando esses 5 jogadores. Pronto. Goleiro eu até trocaria, mas goleiro não é aquela coisa, não tem muita importância, né? O goleiro não se cansa tanto. Né? Se tivesse mais de 5, eu tiraria o goleiro, botar Rivan para também dar uma, né, um pouco mais de sequência também para ele. Mas, como não pode fazer só 5, então, enfim. Esse seria o 5 que eu tiraria. Né? Em termos de escalação, tá difícil de saber, né? Porque se fala muito no time misto. E tipo assim, será que não se arriscaria muito colocar um time misto e correr o risco de ir para uns pênaltis? Sendo que o Vasco em pênalti não está bem, ultimamente vem perdendo muitos pênaltis que tem a favor. É correr um risco muito grande. É se confiar demais. Principalmente quando você vê que os reservas, quando entram, não entregam o que deveria, ou no mínimo o que se espera do reserva. Não estão entregando. Então, se eles não estão entregando em jogo normal, que você está tentando dar oportunidade, imagina num jogo como esse. Que até seria um jogo assim para um tipo de reserva entrar e mostrar, né, trabalho, serviço e tal. Mas parece que alguns jogadores parece que eles se desmotivaram. Porque quando você vê alguns jogadores entrando no decorrer da partida, você não vê ele evoluindo. Vamos supor o Figueiredo. O Figueiredo entrou nessas últimas 2 partidas, não conseguiu se destacar como se estava se destacando nas outras antes de se machucar. O Marlon acho que dá para entender um pouco mais, né? E o Marlon Gomes é porque também teve muito pouco tempo para isso. E Paulo Vitor, a gente sabe, né? Não dá em nada. É porque assim, até para falar no reserva, você fica pensando assim, quem vai entrar para tentar fazer alguma coisa do reserva. Me diga aí, vocês, sinceramente, vocês aí, tenta pensar em um reserva que ele vai entrar numa partida para fazer algo diferente. Ou tentar fazer alguma coisa na partida. Você não tem. Você não tem. Talvez o Orelhano, que vai. Talvez eu acho, não sei se vai ser titular, mas vai estar no banco, provavelmente. Pronto, esse seria o único cara que poderia entrar para fazer alguma coisa, né? Porque é um jogador de qualidade, né? Que foi contratado para ser titular, mas estava, né, passando por um processo de fortalecimento, né? Muscular e tal. Então, assim, os reservas fora ele, você não vê. O Miranda, que é na zaga, beleza, mas tá machucado. Né? Eric Marcos, das 2 vezes que entrou, jogou até bem, mas dessa última vez não jogou muito bem, também entrou fazia pouco tempo. Então, assim, os únicos que faz alguma coisa é o Eric Marcos, talvez um Rodrigo, o Marlon, entendeu? Que vai fazer algum, assim, que vai entregar no mínimo do futebol, né? A gente sabe que o Marlon tem uma qualidade. Mas o demais, De Luca, não ouvi nem falar mais do De Luca. Mas o Conceição só entra na partida, e é zagueiro. Então, em termos de zaga, a gente não precisa mexer. A gente teria que mexer num jogo como esse, né?
é do meio para frente. E lá na frente não tem ninguém. O Pedro Raul não tem reserva. Não tem um espelho. Nas pontas não tem reserva. Que seria o titular seria o Orediano, né? No lugar de Peck. Mas se lesionou, tá voltando agora. Ninguém sabe se vai ser escalado como titular, se vai ser reserva. Na outra ponta não tem. Tem o Eric Marco, mas é aquela coisa, né? Tem o. Aí, tipo, a maioria dos jogadores que tem ali no banco são jogadores da base. Na lateral, Paulinho, Eric Marcos, Figueiredo, Rodrigo, o Marlon. Então, opção mesmo, não tem. Né? É igual tem algumas equipes que eles, ele se dá o luxo, ele tem o luxo de colocar o time reserva para jogar em certos jogos, porque ele sabe que contra um time pequeno como o ABC, esse time assim, ele se dá o luxo de ganhar desse time, porque o reserva ainda é um bom time. O titular é um ótimo time e o reserva é se botar o time reserva, é um bom time. Mas infelizmente, no momento, o reserva do Vasco não dá para ter essa confiança de você botar para jogar e ele realmente fazer o resultado. Pode ganhar. Vamos supor, o time reserva, se você escalar com a tua vez, ele pode ganhar. Mas qual é a certeza que você tem que vai ganhar? Ninguém tem. Ninguém tem. Então, eu acho, para mim, que um time muito mexido é correr um risco muito grande de ser eliminado ou de ir para os pênaltis, sendo que o Vasco não está muito bem nos pênaltis. Seria melhor botar o time titular, fazer o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo tirar os principais jogadores já para ir poupando contra o Clássico. Essa é a minha ideia. Não sei se vocês concordam. Se vocês concordarem ou não, deixa nos comentários. Beleza, galera? E a escalação, acho que, né, em termos de escalação, é como eu falei. A minha escalação seria o time titular, que é o padrão que todo mundo já sabe, que é em todos os jogos. Aí teria que ver se ele vai manter o Marlon ou não. Eu acho que nesse jogo eu faria uma coisa diferente no time titular. Eu tiraria o Jair, né, para descansar mais. Pronto, descansar um pouco mais aí. Escalava Marlon Gomes, Rodrigo e Andrei. Esses três. Ali no meio. Pronto. Era a única alteração que eu faria. Já que Jair também deu uma quedinha nele. Então aproveitava para poupar. Já que o Rodrigo, né, tá indo bem, né? Então se ele tá indo bem, continua colocando o cara para jogar. Porque se ele tá indo bem, você colocar ele no banco, possa ser que bata um desânimo e o cara, depois que você voltar para jogar, o cara não vai ter perdido aquele futebol que estava jogando com alegria, né? E talvez na ponta botaria o Orelhano, mas tem que ver. Eu acho que para mim a modificação que eu faria só era essa. Tiraria Jair e botava esses três aí: Rodrigo, Marlon e Andrei. Porque o Marlon tem um bom passe, tem uma boa. Tem habilidade. Ele tem um arranque, assim como o Andrei. Andrei também tem um arranquezinho bom, né? Também tem um passe. Ele sabe armar, sabe se apresentar, todos os dois. Então eu faria assim. Né? Em termos de contratações, né? Depois que o Vasco perdeu para o Flamengo, agora que estão voando muitos supostos jogadores que o Vasco tá querendo contratar. E que a gente viu no jogo que o Vasco precisa contratar. Tanto que você vê que no banco não tem jogador para entrar, né, para entregar algo parecido com o time titular. Se você precisar. Né? Então, o Vasco está atrás de um volante, está atrás de um ponta
e um meia. Só que o que eu acho que o de urgência é o meia. O meia é urgentemente, precisa de um meia de criação. Urgentemente. Volante ainda dá para segurar, porque não, estou contratando volante porque André vai se apresentar para a seleção e tal, e tal. Tudo bem, tem uma Marlon. Talvez o Marlon também seja convocado, né? Não sei se foi. Mas libera um e deixa o outro. Libera o André, já que o André é uma obrigação, né? Por causa do Chelsea. Libera o André e fica o Marlon. Não é obrigado a liberar o Jorge, não. Mesmo que chegue um volante agora, porque eles estão especulando só jogadores de fora, do Uruguai, da Colômbia, o argentino. Mas, tipo, são jogador que vai chegar agora e vai ter que se adaptar ainda. Vai ter que se adaptar. Vai ter que pegar, se adaptar tanto à formação tática como ao grupo. Então, não vai ser tão rápido assim. Não vai resolver. Então, é melhor já colocar o jogador que tem ali, que já tem a noção, né? Mais para frente, contrata com mais calma. Eu só acho que o meio campo de criação é o que o Vasco precisa com urgência. O Vasco precisa de outras contratações? Sim, precisa. Mas o meia é de urgência. Meia e ponta. De volância, o Vasco tem opção. Oscilando não, mais tem. Agora, meio não tem. Meio campo não tem. Ponta a gente sabe. Ponta tem, mas não tem. É aquela incógnita, né? E eu não vou nem citar nome de termos de contratações, porque é tanto nome que é especulado, que de várias e várias especulações você não vê que nenhuma é concreta, né? Então, o ideal é esperar para ver o que vai acontecer, porque é muito jogador que é especular. Tem um colombiano, que é o volante, tem um uruguai, o Paraguai, que é um meio armador e ponta, que eu não lembro o nome dos dois. Eu só vi na notícia do Net Vasco, porque assim, como infelizmente, como eu gravo pelo celular, né, eu não tenho como estar fazendo um vídeo aqui para vocês e falar, olhando, né, da supostamente notícia, contratação e tal, porque não dá. Mais para frente, né, como eu tô falando, um canal melhorando, aí eu vou melhorar as coisas, já estou me movimentando para no computador, fazer live no computador, e assim eu ia acompanhando, gravando, lendo as notícias, falando sobre a notícia, e melhor. Acho que vocês entenderam. Então, assim, em termos de contratação, não vou falar porque é muito tiro no escuro. Agora, apesar que eu acho que também precisa de um jogador para ser a sombra do Pedro Raul. O cara não tem reserva para ele. E ele, assim, claro que a jogada passa por ele consegue fazer boa jogada, mas tá perdendo muito gol. Não se pode perder tanto gol. Porque às vezes tem jogo que um gol é decisivo. Que é tão fechado dos dois lados que quando meter um gol ali, tchau, acabou. Então, essa oportunidade que você tem de fazer o gol, você tem que fazer. Porque se você não fizer, o adversário vai fazer, pronto. Quem vai sair ganhador? Quem, não te, quem teve a, a qualidade de fazer o gol. Aproveitou a oportunidade de fazer o gol e fez. Quem teve e não fez, pronto. Então, assim, né? O que vocês acham? Como é que vai ser esse jogo do ABC? Vasco ABC? Espero eu. Sinceramente, quero eu nem imaginar de o Vasco ter sufoco contra o ABC, porque se tiver um cúmulo, e principalmente ir para os pênaltis com o ABC, porque se for para os pênaltis com o ABC, vai ser um Deus nos acuda com essa performance de pênalti do Vasco.
Porque os últimos pênaltis perdeu tudo. Então, tá complicado. Tem que fazer o resultado. E como eu falei, bota o titular, faz o resultado no primeiro tempo, um placar um pouco elástico. No segundo tempo, tira os principais jogadores para poupar. Pronto, resolver o problema. Agora o Vasco empatar e ir para os pênaltis com o ABC, aí vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um Deus na acuda. Eu não quero nem imaginar isso acontecer. Eu espero que o Vasco faça um bom jogo e tenha um bom resultado. Que seja um jogo para mostrar que aquele jogo contra o Flamengo foi um acaso, ou o Royal estava um pouco cansado, seja lá o que for. Mas que jogue bem, que se imponha, porque o Vasco é o favorito. O Vasco que é o favorito, ele tem que se impor. Não é o ABC, não. O ABC seria tipo uma zebra. Então, Vasco, nos ajude, hein? Nos ajude. Não venha continuar decepcionando seu torcedor, não. Porque se o acontecer do Vasco ir para os pênaltis, ser eliminado nos pênaltis, o ABC, eu vou dizer a você, a maioria da torcida vai ficar puta. E o bicho vai pegar. Porque só de imaginar já bate logo a raiva. Então, assim, quero eu que o Vasco, no primeiro tempo, ganhe de 3-0 do ABC. Que seja um bom jogo de pegada, de movimentação, de velocidade, né? Agora, que os jogadores façam jogada com vontade, com gosto. Não é aquela jogada que fica afoito ou exagerado, que exagera, prende demais a bola, nem finaliza, nem passa, acaba perto para o adversário. Os jogadores tem jogadores que eles têm que analisar os próprios vídeos deles da partida, de como eles jogaram para corrigir esses erros deles, de prender a bola demais, de se precipitar demais. Então, galera, essa foi a minha opinião, né, sobre o jogo, de como vai ser a partida em termos do time para jogar, não misto, da forma que eu citei. E o único jogador que eu alteraria do time titular, eu botaria Rodrigo, Marlon e Andrei. Deixava Jair no banco, já sendo o primeiro a descansar. Beleza? Então, galera, peço mais uma vez que se inscreva no canal, dá o gostei, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer. Beleza? Porque é aquela coisa, Vascaíno ajuda Vascaíno. E tenho certeza que com o decorrer do tempo, com o canal crescendo, eu vou trazer mais novidade para vocês, né? Vou fazer coisas novas no canal, vai ter mídia social, rede social, grupo, sorteios, entendeu? Para os inscritos, quando liberar isso. Então eu vou bolar algumas ideias para beneficiar também, não, porque quando a gente tem um canal, né, de uma certa forma a gente se beneficia. Então, eu não quero só me beneficiar, eu quero dar o prazer também do meu público que me assiste se beneficiar, né, de uma forma de gratidão. Porque eu acho assim, a maioria dos YouTube que tem um bom público, de uma certa forma, ele vivem através do YouTube, né? Ele ganha eu não vou dizer valores que eu não sei de cada um, mas ganha um valor bom, né? Dos seus canais, dos seus vídeos, da galera que faz, que se inscreve, né? Que tem os planos que eles fazem, mensal e etc, com valores diferentes. Então, eles ganham dinheiro no YouTube e eles só ganham dinheiro por causa do público deles, que acompanha, se inscreve, que está lá, né, sendo fiel. Então, se
que se Deus quiser, né, e com a ajuda de vocês, isso acontecer comigo, né, se eu ganho dinheiro por causa de vocês que estão aqui me assistindo, que estão me seguindo, que estão compartilhando, então se eu ganho, eu tenho que também retribuir de uma certa forma para vocês, porque é como se eu estivesse trabalhando para vocês. Então a minha forma de pensar é, a partir do momento que eu tiver um engajamento bom, eu tiver tirando alguma coisa, né, eu vou fazer alguma coisa para agradar todos vocês. Seja lá sorteio de camisa, de alguma coisa, né? Eu vou bolar ideias para ter sempre, vou dizer direto, né? Porque aí vai depender da condição. Mas algumas vezes ter algum prêmio para alguém, etc. Beleza, galera? Então é isso. Vamos ver esse jogo contra o ABC como é que vai ser, né? Espero que seja um bom jogo, como eu citei. E que o Vasco não dê aquele sufoco, né, no torcedor, né? Que não faça o torcedor ficar meio assim, como é que eu posso dizer, meio desconfiado, com aquele desconforto, né? Com aquela agonia do Vasco não jogar bem e etc. Então, é isso aí, galera. Eu vou dar porque para mim, uma boa noite para todos vocês. Para quem assistiu o vídeo, seja de manhã ou de tarde, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E que amanhã, né, todos nós possamos estar felizes com o resultado. Porque se o Vasco passando, vai ter uma premiação de 2 milhões e alguma coisa. Então é um bom dinheiro que ajude em alguma coisa. É isso? Então um abraço para todos vocês. Que todos vocês possam ficar em paz. E que o Vasco possa nos dar muitas alegrias que amanhã dê. Então, um grande abraço para vocês.